Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu estava correndo com algumas das minhas filhas aqui na cidade que eu moro e elas foram com a nossa cachorrinha e eu fui um pouco na frente. E teve um momento que eu me distanciei um pouco e aí eu resolvi voltar porque elas estavam um pouco longe. E foi interessante porque eu ainda estava longe e eu via que elas nem estavam vendo que eu estava chegando, mas a cachorrinha não, ela já levantou a cabeça, já ficou abanando o rabo, ela já percebeu que era eu que estava chegando. Isso acontece muito com os animais, na verdade. Quem tem animal em casa, alguns tipos de animais em casa, sabe como que funciona isso. A gente cria uma intimidade que nossos animais sabem quando a gente está chegando, quando a gente está saindo, sabe que somos nós que estamos chegando. Interessante essa cachorrinha mesmo, quando eu chego em casa do trabalho, por conta dessa pandemia, eu sou a única pessoa que estou saindo de casa. Então eu chego sem abrir o portão ainda, eu parei o carro na porta da garagem, sem abrir o portão, ela já corre para a porta, ela já sabe que eu estou chegando. Intimidade, os animais criam essa intimidade com seus donos, não é verdade? E quando a gente começa a ver isso com outros tipos de animal que a gente não está tão acostumado, por exemplo, ovelha. As ovelhas, elas são muito dependentes do pastor, do seu dono. Elas precisam estar o tempo todo com o pastor. Uma ovelha, gente, eu comecei a estudar sobre isso, é bem interessante. Uma ovelha, ela não enxerga direito, uma ovelha não tem um senso de direção muito apurado, então ela está ali pastando, ela abaixa a cabeça, só vê a grama e quando ela percebe, ela já está longe, ela se perdeu. Então o pastor tem que estar o tempo todo próximo a ela. Ela se perde muito fácil, ela não sabe se defender, ela é presa fácil. Ela não morde, ela não tem garra nenhuma. Então quando ela se perde, se chega algum outro animal, algum predador, ela vai ser uma presa fácil. Ela precisa da presença do pastor, o pastor a defende, o pastor a protege. Às vezes quando as ovelhas estão muito agitadas, o pastor precisa inclusive dormir com elas no aprisco, que é o local onde ficam as ovelhas. Então é interessante essa dependência que as ovelhas têm com o pastor e a gente vê isso no Evangelho de hoje. Jesus nos chama de ovelhas, ele se apresenta como o pastor e não como um pastor qualquer, como o bom pastor. Ele fala, eu sou o bom pastor. O mercenário não, o mercenário quando tem um perigo, quando chega um lobo, ele foge, é o primeiro a fugir. O bom pastor não, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele fala isso, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas. Olha que coisa forte. Ele nos conhece. Ele sabe cada um de nós. E as suas ovelhas também conhecem a Ele. Conhecem a Ele. Nós somos chamados a sermos essas ovelhas. E somos muito parecidos com uma ovelha, não é verdade? Nós nos perdemos muito fácil. Nós somos presas fáceis. A gente se perde muito fácil, a gente fica desnorteado como uma ovelha. Nós precisamos de um pastor, ele o tempo todo do nosso lado. É interessante que hoje eu estava vendo um vídeo bem interessante. Tinham várias ovelhas, umas 100 ovelhas dentro de um aprisco. Eles fizeram um teste, colocaram várias pessoas chegando na cerca e chamando as ovelhas. Gente, as ovelhas, por mais que as pessoas gritassem, elas continuavam ali pastando com a cabeça baixa e de repente chegou o pastor delas. O pastor deu um grito só. Na mesma hora elas estavam pastando, elas já levantaram a cabeça, procurando. Ele chamou pela segunda vez, vieram todas correndo ao mesmo tempo, porque a ovelha escuta, ela conhece a voz do pastor, porque tem intimidade. Tem intimidade. Então elas sabem quem está chamando. Quem está chamando, que é o seu pastor que está chamando. Às vezes acontece isso, eles colocam, vários pastores colocam as suas ovelhas juntas no mesmo aprisco, para que fique um tomando conta, eles vão revezando. E no dia seguinte, quando os pastores chegam, cada um que entra e chama as suas ovelhas, somente as suas ovelhas vão a ele, as suas ovelhas o conhecem. As suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor, do seu pastor. Nesse mundo com tantas vozes, a gente se perde tão facilmente, não é verdade? Por isso nós precisamos ter essa intimidade com o nosso Deus, para que a gente possa conhecer
Quem está nos chamando? Quem está nos chamando? Sabe aquelas festas que a gente está, que a gente escuta voz de tudo quanto é lado? Todo mundo falando ao mesmo tempo? É assim que a gente está nesse mundo de hoje, um mundo completamente louco, não é verdade? São muitas vozes falando o tempo todo, nós precisamos conhecer a voz do pastor, que hoje te chama pelo nome. Ele te conhece profundamente e te chama pelo nome, nos chama pelo nome, cada um de nós, porque Ele é o bom pastor e é o único que pode dar a vida por nós. Fique com Deus, foco, força e fé.